compartilhar com vocês, tá? Que a gente vai ver hoje. A Rayane me passou, acho que 4 questões para a gente resolver, tá? Eu vou deixar para depois que a gente terminar um pouco aquela revisão, tá? E a gente resolve. E aí, tendo dúvida, vocês podem ficar à vontade para interromper e me perguntar, tá? Que aí eu vou sair daqui, que eu não consigo ver mais vocês, tá? E vocês podem usar o microfone ou falar no chat e a Rayane passa para mim, tá bom? Bom, conforme eu havia conversado com vocês, né, a gente viu já a parte de cálculo de probabilidade, variável aleatória, nós já trabalhamos até a questão das distribuições de probabilidade para variável aleatória discreta, né, nós vimos a Bernoulli, binomial, a geométrica Poisson, e hoje, então, a gente começa com as distribuições de probabilidade contínua, também vai ser um resumo bem simples, bem direto, né? Porque é muita coisa que precisa ser visto, e depois a gente vai passar também para um resumo da parte da inferência estatística, que eu coloquei também os pontos mais importantes, porque não dá tempo, né? Essa parte de inferência, pelo menos aqui na Unifal, é uma disciplina de 6 horas aulas por semana, né? Então, é uma disciplina bem grande, e aí então eu fiz um condensado para que a gente pudesse ver pelo menos e relembrar algumas situações, tá? Bom, então, dentro da primeira distribuição de probabilidade contínua, que a gente vai ver a distribuição contínua uniforme, né? Então, se o x segue uma variável aleatória que tem distribuição de uniforme, a sua função densidade de probabilidade, ela vai ser dada por 1 sobre b menos a, onde o b e o a é uma constante, né? Onde o a é menor que o b, tá? Então, o x ele tem que estar entre o a e o b, né? Então, ele é dado por essa expressão, ela é contínua, porque dentro do intervalo de a a b, a função densidade de probabilidade, ela é contínua e o valor dela é 1 sobre b menos a. Então, se a gente tiver, por exemplo, o b4 e o a1, essa função contínua é 1/3, né? Que é o 4 menos 1, que dá 3, então ela estaria toda aqui no 1/3, tá? Então, ela é a contínua, uniforme contínua, tá? A média e a variância para a distribuição para o intervalo entre A e B, a esperança é o A mais B sobre 2 e a variância é o B menos A ao quadrado sobre 2. Lembrando que tanto a esperança quanto a variância a gente pode achar por meio das funções geradoras de momento, né? Conhecendo a função, a gente consegue achar. A distribuição normal é uma das mais utilizadas aí, né? Então, seja x, uma variável aleatória com distribuição normal. Os parâmetros da distribuição normal é o μ, que é a média, o sigma2, que é a variância, e a função densidade de probabilidade ela é dada por essa expressão aqui, né? Lembrando que essa expressão aqui, para a gente calcular a probabilidade, né, dela, é uma expressão que não tem uma resolução algébrica fácil, né? A gente precisa fazer interpolação, alguns procedimentos que não são simples, então a gente acaba fazendo uma transformação que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? A média, qualquer valor pertencente aos reais, e o desvio padrão, ou a variância, né, precisa ser maior que 0, tá? Não pode ser igual a 0, porque a gente tem ela dividindo aqui, né? A gente não pode o denominador ser nulo. Para esse caso, a média de x é μ e a variância de x é o sigma2. Notação que a gente usa, a conhecida nossa aí, né? É x, segue a distribuição normal, com média μ e variância sigma2. Ela possui algumas propriedades interessantes que facilita bem a nossa vida, onde a primeira delas é que essa distribuição ela é simétrica em relação à média. Quando o f de x ele vai tender a 0 nas caudas, né? Quando o x tende para mais infinito ou para menos infinito, e a função atinge seu máximo quando x for igual à média, né? Então, aqui nós temos 2 exemplos com médias diferentes e variâncias diferentes aqui, né? Então, o que a gente percebe é que o formato ele vai mudar, mas essas propriedades continuam sendo a mesma, tá? Então, simetria em relação à média, se o x tende para mais infinito ou para menos infinito, a f de x tende a 0, e o ponto de máximo dela é sempre na média.
Mas devido à sua dificuldade, tudo, nosso objetivo acaba sendo transformar essa normal numa normal padrão. Uma variável aleatória normal padrão é aquela que tem média zero e variância sigma 2 igual a 1. A gente geralmente denota ela por Z, né? Onde a gente tem que a distribuição acumulativa, ela vai ser esse φ de Z. Eu até usei essa notação, porque tem um exercício no IBA que ele usa esse φ, tá? Maiúsculo aqui, que ele vai ser a probabilidade do Z ser menor ou igual ao Zzinho, ao Z minúsculo aqui, tá? Como que a gente padroniza, então, essa distribuição normal, né? A gente sabe que a esperança é igual a μ e a variância é igual a sigma 2. A gente transforma a variável x numa variável aleatória z, onde essa variável aleatória z ela vai ser x menos μ sobre sigma. Lembrando, então, que esse z que está padronizado aqui, ele tem média zero, ou seja, a esperança de z é zero, e a variância de z é 1. Essa nova variável, então, ela é conhecida como padronização, né? Essa transformação que nós realizamos, ela foi feita para padronizar a nossa distribuição. E o z vai representar a distância de x até a sua média em termos do desvio padrão, porque nós vimos, né, que o z ele é o x menos μ sobre o sigma, né? Então, ele a padronização representa a distância de x para a média em termos do seu desvio padrão. E essa ferramenta ela é bastante utilizada para aquelas distribuições normais arbitrárias, né? Que não tem média zero e variância 1. Depois a gente vendo então agora a distribuição exponencial, na distribuição de Poisson, que é para variável aleatória discreta, a variável aleatória ela vai ser sempre o número de ocorrências num determinado período, sendo lambda definido, né, como a média de ocorrência dentro desse período que eu estou estudando. Já na distribuição exponencial, a variável aleatória ela vai ser o tempo entre duas ocorrências, tá? Então, a gente fala que o tempo, a média de tempo entre as ocorrências, ela vai ser sempre 1 sobre lambda, tá? Então, a diferença básica da exponencial para Poisson é que na Poisson, a variável aleatória é o número de ocorrências em determinado período. Tempo, espaço, alguma coisa nesse sentido. Já a distribuição exponencial, a variável aleatória é o tempo entre duas ocorrências. E a média aí de ocorrência do tempo é 1 sobre o lambda. Então, por exemplo, se a média de atendimento dos caixas bancários é lambda igual a 6 por minuto, o tempo médio de atendimento, né, entre os atendimentos, ele é 1 sobre lambda. Ou seja, ele é 1/6 de minuto ou 10 segundos, tá? Então, existe uma certa relação aí. A função distribuição da exponencial, ela é lambda e elevado a menos lambda t, com esse t maior que zero. O lambda também é maior que zero e ele é uma constante, tá? Então, a distribuição exponencial, o parâmetro dela é o nosso lambda, e a média e o desvio padrão da distribuição exponencial, tanto a média quanto 1 sobre lambda, a média, e a variância é 1 sobre sigma 2, ou o desvio padrão é 1 sobre sigma, tá? Essa daqui é um exemplo, porque ele vai depender do lambda, né, para a gente ter o formato dela, mas basicamente o que a gente costuma falar da distribuição exponencial, que ela é uma distribuição com perda de memória, né? À medida que o x vai aumentando, ela vai perdendo a memória do tempo aí entre duas ocorrências. Os parâmetros, então, para a distribuição exponencial é o lambda, que é um número médio de ocorrências em determinado período, tá? Sempre maior que zero. E, conforme eu comentei com vocês, a média é 1 sobre lambda e a variância é 1 sobre lambda ao quadrado. Já a distribuição de Qi quadrado, ela é uma distribuição que é dada por essa expressão, tá? Então, ela envolve esse Vzinho aqui, que a gente chama de graus de liberdade, tá? Esse gama aqui é a função gama, que quando a gente for tratar da distribuição gama, a gente vê ela com mais detalhes. Mas para que a gente conheça a distribuição de Qi quadrado, a gente precisa conhecer somente o seu grau de liberdade, tá? Então, nesse caso aqui, a gente fala que x
tem uma distribuição de Qi quadrado com V graus de liberdade. Então, a esperança de X, né, a média de X, quando X segue uma distribuição de Qi quadrado, é o número de graus de liberdade, e a variância 2 vezes o número de graus de liberdade. Ela tem duas propriedades bem importantes para a gente, que ajuda a gente na inferência a fazer algumas intervalos de confiança, transformação de variáveis, que se o Z ela é normal, com média 0 e variância 1, então, quando eu elevo essa normal padrão ao quadrado, eu tenho uma Qi quadrado com 1 grau de liberdade. A outra propriedade importante é que se X for uma Qi quadrado com 1 grau de liberdade, o somatório do X, de todas as variáveis, né, de 1 com Xi variando de 1 até N, segue uma distribuição de Qi quadrado com N graus de liberdade, tá? Então, aqui a gente fala que a normal padrão ao quadrado, ela é uma Qi quadrado com 1 grau de liberdade. E aqui a gente fala que a somatória de Qi quadrado com 1 grau de liberdade é uma Qi quadrado com N graus de liberdade, tá? São duas propriedades importantes aí da exponencial, da Qi quadrado. Já a distribuição de T, ela é dada por essa expressão aqui, né, onde a gente tem a função gama novamente, temos esse V, que também é um número de graus de liberdade, ela é dada por essa expressão aqui, o X, ele pode assumir qualquer valor entre menos infinito e mais infinito. A T, ela tem uma simetria também, ela é bem parecida com a normal padrão, ou com a normal padrão, né, e só que ela muda no seu achatamento, tá? A T, ela é um pouquinho mais baixa aí do que a normal. A média da distribuição T, ela é nula, e a variância de X, ela é V dividido por V menos 2, lembrando que esse V é o grau de liberdade. E nós temos também duas propriedades importantes que ajudam a gente a resolver alguns exercícios, que é a distribuição, que é a propriedade que fala o seguinte: se a Z for uma normal padrão e a Q for uma normal, uma Qi quadrado com V graus de liberdade, então, quando eu divido a normal padrão pela raiz da Qi quadrado pelo seu grau de liberdade, ela segue uma T com V graus de liberdade, tá? Então, aqui a gente tem uma normal padrão e aqui a gente tem a raiz da Qi quadrado com V graus de liberdade dividido pelo grau de liberdade, tá? Isso faz com que essa razão aqui dessas duas distribuições segue uma distribuição T com V graus de liberdade. Se o número de graus de liberdade ele tende para infinito, então a distribuição de T com V graus de liberdade que tende para o infinito, ela se aproxima de uma distribuição normal padrão, tá? Isso daqui acontece, na maioria das vezes, até com N de 30. A gente, quando vai ver algumas intervalos de confiança, alguma coisa nesse sentido, a gente costuma colocar um limite de 30. Acima de 30, a T se aproxima da Z, né? E aí a gente pode usar, então, no lugar da T, a Z. Então, são duas propriedades importantes aí para a gente. A distribuição F é uma distribuição também bastante usada, principalmente em análise de variância, né? A gente usa a estatística F para fazer alguns testes de hipótese. Ela é dada por essa expressão bem grande aqui, né? Onde ela leva em consideração 2 itens, tá? 2 graus de liberdade V1 e graus de liberdade V2, tá? V1 é grau de liberdade do numerador, V2 é o grau de liberdade do denominador, tá? Aqui, para variável aleatória X, o X ele só pode assumir valores maiores ou igual a 0, ou seja, ela não é simétrica em relação igual à normal, né? Quando a gente tem a normal padrão, tá? Ela inicia do 0 e vai até mais infinito. A gente, então, precisa, para definir a distribuição F, nós precisamos conhecer dois itens, que é V1 e V2, que são os graus de liberdade. A esperança de X é V2 sobre V2 menos 2, e a variância de X é dada por essa expressão aqui. Nós temos também duas propriedades que são importantes para a gente, que relacionam outras distribuições com a F, que é se a U é uma Qi quadrado com V1 graus de liberdade
e a V2 é uma Q quadrado com V, e a V, aliás, é uma Q quadrado com V2 graus de liberdade, quando eu faço a razão dessas duas distribuições dividida pelo seu respectivo grau de liberdade, ela tem uma distribuição de F com V1 e V2 graus de liberdade. Então, aqui a gente tem a razão da Q quadrado com V1 graus de liberdade, aqui uma Q quadrado com V2 graus de liberdade. Quando eu divido, né, pego a razão da divisão dessas distribuições pelo seu respectivo grau de liberdade, a gente chega na F. E a outra é que se o F, né, tem uma distribuição de F com V1 e V2 graus de liberdade, quando eu pego a inversa, 1 sobre F, ela continua uma F, só que inverte, com V2 graus de liberdade para o numerador e V1 graus de liberdade para o denominador, tá? Isso se dá devido a essa questão na distribuição aqui, tá? Quando a gente toma a inversa, tá? E aí as probabilidades da F de V1, V2 ser maior que F, ela é igual à probabilidade de V2, V1 ser menor que a F, tá? Então, essa propriedade ela não é muito usada, mas a da letra A gente usa ela bastante. Aqui a gente tem a distribuição gama, tá? Que ela é uma distribuição que várias outras usam a função gama, né? Se a gente observar aqui na F eu tenho esse função gama, esse sigma aqui. Aqui a gente também temos a função gama na T. Na Q quadrado nós temos também a função gama, na exponencial não. Então, a função densidade de probabilidade da distribuição gama, ela é dada por essa expressão aqui, tá? Então, a gente tem 1 sobre beta elevado a alfa, a função gama de alfa do x elevado a alfa menos 1 exponencial de menos x, de menos x sobre b. Essa expressão aqui, ela é a expressão da função densidade de probabilidade da gama, e aí, para a gente conhecer a gama, a gente precisa conhecer dois parâmetros, o alfa e o beta. A gente costuma chamar o beta de parâmetro escala e o alfa de parâmetro forma, tá? E esse gama alfa aqui é a função gama ordinária que é dada por essa expressão aqui, tá? Então, a função gama de x, ela vai ser a integral de x elevado a alfa menos 1 e elevado a menos x dx, variando, com a integral variando de 0 a mais infinito. Não são integrais simples de resolver, mas a gente tem essas propriedades aqui também que é importante saber. A gama de 1 é igual a gama de 2, que é igual a 1, tá? E a gama de x, ela é igual a gama de x menos 1 fatorial, para o x variando de 1, 2, 3 até infinito, tá? A função gama de x mais 1, ela é igual a x vezes a função gama de x, considerando x maior que 0, tá? E a raiz de π, ela pode ser também chamada da função gama de 1/5, tá? Então, a gente tem essas relações. A mais importante aqui é a primeira e a terceira, que a gente pode usar em alguns exercícios, tá? A média e a variância para a distribuição gama, ela é dada por μ, a média, alfa, beta, e a variância, alfa, beta ao quadrado. Esse A aqui é o coeficiente de assimetria, porque a distribuição gama, ela tem uma assimetria positiva, tá? Diminuindo o parâmetro beta e aumentando o parâmetro alfa, a gente tem essa simetria positiva. O que a gente fala é que quando eu vou variar o beta e mantenho o alfa constante, o que eu mudo é a escala da distribuição. E enquanto que eu tenho beta constante e vou variar o alfa, o que eu mudo é a forma, tá? Então, essas são algumas particularidades da distribuição gama. Quando eu falo... Gente, vocês estão ouvindo o barulho aqui da rua? Dá para ouvir, mas dá para te entender. Tranquilo, Rayane? Eu vou só fechar a janela aqui, que a janela está aberta, e eu acho que o barulho melhora um pouquinho, tá? Beleza. Só um minuto.
De dia é uma reforma que está tendo aqui do lado. Agora, de noite, as crianças resolveram brincar na rua. Faz parte, né, do online. Não tem muito como jeito. fugir muito. Se atrapalhar muito, vocês me falam. Não, tá tranquilo, dá para te entender. Tá, joia. Então, a gama é isso que a gente... Um resumo, né? Igual eu falei para vocês, só para a gente lembrar, não é todo curso que trabalha todas essas distribuições, né? Então, às vezes, a gente não conhece. A distribuição beta, ela tem essa função densidade, que também leva em consideração a função gama, tá? E a gente tem o gama de alfa mais beta sobre o gama de alfa, gama de beta, x elevado a alfa menos 1, 1 menos x elevado a beta menos 1. O valor da beta, esse x, ele pode ficar só entre 0 e 1, podendo assumir o valor 0 e 1, tá? Então, isso daqui a gente fala que segue uma distribuição beta, né? Onde a gente precisa conhecer dois parâmetros também, o alfa e o beta, tá? Onde o alfa tem que ser maior que 0 e o beta também tem que ser maior que 0. E aí a forma dela é muito variável, vai depender do valor que a gente dá para o alfa e do valor que a gente dá para o beta, tá? Então, ele pode assumir vários valores, dependendo de vários formatos, dependendo dos valores, dos parâmetros que a gente atribui, tá? A média para a distribuição beta é alfa sobre alfa mais beta, e a variância dada por essa expressão aqui, tá? Eu não acredito que eles vão pedir algo muito específico, assim, porque a gente não dá conta de decorar tudo isso, né? São muitas expressões, e quando tiver alguma coisa nesse tipo, eu acredito que eles vão, pelo menos a expressão eles devem dar, né? Se a gente precisar usar. Mas apresentando para vocês. A distribuição Pareto, ela é uma distribuição muito utilizada na engenharia, tá? Aqui na Unifal a gente nem trabalha com ela na inferência. Ela é dada por essa função densidade de probabilidade, né? Onde a gente tem o alfa x0 elevado a alfa, que multiplica 1 sobre x elevado a alfa menos 1. Esse x0 é um valor maior que 0, o alfa também, onde o x, esse x precisa ser maior que 0, tá? O x0. E esse x precisa ser maior que esse x0 aqui, tá? E 0, caso contrário. Para que a gente conheça uma distribuição de Pareto, a gente precisa de dois parâmetros, tá? O alfa e o x0, tá? Conhecendo o alfa e o x0, eu conheço a FDP da Pareto. Ela tem, então, a sua média dada por essa expressão, tá? Alfa sobre alfa menos 1, que multiplica o x0. Se o alfa for maior que 1, se o alfa estiver entre 0 e 1, incluindo 1, ela vai para infinito, tá? A variância, ela é dada por essa expressão aqui, para um alfa maior que 2. Quando o alfa for maior que 0, menor ou igual a 2, ela também vai para infinito. A gente percebe a forma dela, né? Depende do valor do parâmetro x0, aqui eu coloquei 1 e depois aqui simulamos para 3, e também dos valores de alfa, né? Então, a gente, para esses dois valores, o formato dela muda. Mas o que a gente percebe é que ela tem uma assíntota aqui, ó, tá? Que vai depender do valor que eu coloquei. Por exemplo, aqui o x0 é 1, ela nunca vai ter valores para x menor que 1. Aqui é 3, esse ponto aqui, esse verdinho aqui é no 3, ela não terá valores menores aqui. Aí agora eu vou dar distribuições, foram todas. Vocês têm alguma dúvida? Acho que não, Letícia, tudo ok. Tá. Já agora passando para a inferência, um dos primeiros itens que está na ementa, deixa eu só conferir, é essa questão do teorema central do limite. Tem autor que usa teorema do limite central, né? Então, a gente vai achar essas duas nomenclaturas, tá? Eu vou colocar uma definição bem informal dela, que eu acho que o que vale mais a pena é a gente entender o que acontece, tá? Então, esse teorema, ele vai afirmar que a soma de N variáveis aleatórias independentes, com qualquer distribuição, mas com variâncias semelhantes, ela é uma distribuição que se aproxima da normal quando o N aumenta, tá? A média dessa soma, tá, é o somatório das médias de x. E a variância dessa soma de variáveis é a variância de x.
Então, o que a gente tem que pensar aí? Eu tenho uma soma de N variáveis aleatórias independentes, tá? N aí aumentando, tá? E a soma dessa variável, que não tem uma distribuição, né, qualquer, ela não é definida, quando o N aumenta, essa variável ela se aproxima de uma distribuição normal, tá? Então, basicamente é isso que a gente tem. A gente costuma, bem a grosso modo, colocar, por exemplo, eu tenho uma amostra de tamanho X, ela, né, pequena, ela tem essa distribuição. Aí eu vou aumentando, ela tem outra distribuição. Quando eu faço essa amostragem tender, né, o tamanho dessa variável tender para o infinito, ela vai tender para normal, tá? Então, ela pode ter qualquer distribuição aqui, tá? Quando eu somar essas N variáveis aleatórias que são independentes uma da outra, ela vai ter a distribuição normal, distribuição de Gauss. Um pouquinho mais formal, ele fala o seguinte: esse teorema indica que a soma, e consequentemente a média, né? Porque a média veio da soma, de N variáveis independentes, ela segue o modelo normal, independentemente da distribuição das variáveis individuais, tá? Essa aproximação, ela vai melhorar à medida que o N aumenta. Então, se as distribuições individuais, elas não são muito diferentes, né? A gente tem aí que elas vão se aproximar da normal com N de 4 ou 5, tá? A gente já tem uma boa aproximação. Agora, se a gente tem distribuições individuais que são extremamente diferentes da normal, a gente tem, então, a necessidade de colocar um tamanho aí da amostra um pouco maior, por exemplo, 20 ou até mais, tá? Tem um vídeo que eu coloquei o link aqui, ele tá lá no YouTube, é um vídeo bem simplesinho, mas ele faz demonstrações com desenho de uma pessoa que acho que é do Fred Flintstone, que vão pescar, e aí ele mostra direitinho como que esse teorema do limite central funciona, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, é um vídeo que ele é bem ilustrativo e bem didático aí, tá? Então, passando agora para a estimativa de parâmetros, né? Tem três nomenclaturas que eu acho que a gente tem que ter bem definido na cabeça da gente, que é o que é um parâmetro, o que é um estimador e o que é uma estimativa. Saber diferenciar estimativa de estimador é super importante, tá? Porque são coisas distintas. Então, a gente faz a estimativa dos parâmetros, né? Dos parâmetros populacionais, e é importante, então, distinguir esses três nomenclaturas, principalmente a definição de estimativa e estimador, tá? Quando a gente for ver essa diferenciação, eu vou passar um pouquinho com mais detalhes para vocês. Então, a estimativa de parâmetros populacionais da distribuição, elas sempre são realizadas a partir de resultados ou dos dados, né, de uma variável aleatória que veio de uma amostra, onde essa amostra precisa ser representativa dessa população, tá? Então, é como se a gente tivesse aqui a minha população toda, aí eu retiro uma amostra, né, significativa, representativa dessa população, e a inferência, ela é feita através da estimativa desses dados aqui para a população, tá? Então, a gente tira uma amostra do todo, calcula aí a estimativa do parâmetro por meio do seu estimador, né? E isso é o que a gente chama de inferência. Aí a gente toma decisões a partir de uma amostra para a população, tá? Então, essa amostra, ela vai ter uma estimativa que vai representar as características dessa população. Esse procedimento, então, que eu falei, ele é chamado de estatística inferencial. Existe 2 procedimentos inferencial: o frequentista, né, o clássico, e o bayesiano, tá? Tudo que eu estiver falando aqui é para o clássico, tá? Então, o procedimento de estatística inferencial, ele estima um parâmetro populacional que é desconhecido através de uma amostra que é extraída dessa população, tá? Então, esse é o procedimento característico da estatística inferencial.
Nós temos dois tipos de estimativas. A estimativa pontual e a estimativa intervalar, tá? A estimativa de parâmetros populacional, então, ela vai ser a pontual quando o valor obtido dos dados, né, dessa variável aleatória, para uma amostra que representa a população, é um valor, tá? Então, a gente tem, por exemplo, uma estimativa, por exemplo, pode ser a média, né? E a gente tem, por exemplo, o estimador é a média, né? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E ela deu, por exemplo, 3,2. Isso daqui é uma estimativa pontual para a média a populacional, tá? Então, se a variável aleatória x tem uma distribuição de probabilidade f de x e seja os valores dos parâmetros populacionais da média μ e da variância sigma 2 desconhecidos, a gente pode encontrar as estimativas para a média e as estimativas para a variância, tá? A gente obtém isso por meio do estimador, tá? Então, só para ficar claro, eu acho que tem mais para frente, a gente sabe que a média amostral ela é dada por somatório de xi, né, com i variando de 1 a n, sobre o n, né? Essa expressão aqui, isso daqui para a gente é o nosso estimador, tá? E quando eu calculo, né, esse valor aqui por meio de uma amostra aleatória da população, essa amostra é uma significativa, e obtenho esse valor, isso daqui é uma estimativa pontual. Então, a estimação pontual de um parâmetro, a gente vai ter, eu coloquei θ aqui representando o meu parâmetro, que a gente precisa lembrar que é um valor numérico constante, mas ele é desconhecido da população, eu não conheço ele, tá? E o θ chapéu, ele vai ser um estimador pontual, que é uma estatística que visa estimar o nosso parâmetro θ, tá? Então, esse estimador θ chapéu, ele é uma função dos valores amostrais que vai ser usado para estimar o valor desse parâmetro desconhecido, tá? Esse estimador é uma variável aleatória que tem uma distribuição de probabilidade, tá? E quando a gente tem uma amostra aleatória, a gente tem que lembrar, a amostra aleatória é uma amostra I e D, tá? E essa amostra aleatória ela é selecionada da população e eu calculo o θ chapéu a partir desses dados da minha amostra, o valor obtido, então, é o que a gente chama de estimativa da amostra, tá? Que eu estou considerando aí. Então, a gente tem como exemplo alguns estimadores pontuais, tá? Então, aqui a gente tem os parâmetros da população, né? A média, μ, proporção P, desvio padrão sigma, variância sigma 2, e a gente tem o estimador θ chapéu, tá? Por exemplo, o estimador para média populacional é a média amostral x barra. O estimador para proporção, né, populacional é o P. Aqui a gente usa o P barra, tem livro que trata P0, aí vai depender do livro que a gente estiver trabalhando. E para o desvio padrão populacional, é o desvio padrão amostral, o S, tá? E aí, algumas perguntas como escolher este estimador. Antes disso, não está detalhado na ementa, mas é importante a gente lembrar, a gente tem alguns métodos de estimação para calcular esse estimador, né? Vocês lembram de algum método de estimação? Que vocês viram, inferência? Lembram ou não? Colocaram no chat, Letícia. Vamos lá ver. Método da máxima verossimilhança, que tem por objetivo maximizar, né, a função de verossimilhança. Mais o quê? Isso, Gabriel, método dos momentos. Tem mais um que é bastante usado na regressão. Qual que é? Os modelos lineares generalizados? Não, método dos mínimos quadrados, né? Mínimos quadrados, o MQO, que ele minimiza a soma de quadrado do erro, né? Então, esses são os mais importantes. Tem os estimadores bayesianos também, mas a gente não... Aqui, pelo menos, a gente não dá. Eu não sei se em outra universidade a gente passa isso na inferência, mas aqui a gente não dá.
Mas o método dos momentos, método da função de máxima verossimilhança e dos mínimos quadrados são métodos importantes, né, que a gente precisa lembrar deles aí, tá? Então, depois que eu verifiquei isso, o que eu devo pensar para escolher esse estimador? A primeira coisa para a gente pensar é que esse estimador não deve ser enviesado, não tendencioso, né? E aí, o que é ser um estimador tendencioso, né? O estimador tendencioso é aquele que a esperança do parâmetro ele é diferente do próximo parâmetro, né? Então, o que a gente busca é um parâmetro, um estimador que não seja tendencioso, tá? Então, o estimador θ, ele vai ser não tendencioso para um parâmetro que eu estou estudando aí, θ, se a esperança do estimador, do θ chapéu, for igual ao próprio parâmetro, tá? Isso para qualquer valor verdadeiro aí de θ. Se essa propriedade não for satisfeita, o que a gente tem é um estimador enviesado, tá? Então, de preferência, a gente gostaria que esse estimador fosse não enviesado, não tendencioso, tá? Que a esperança do estimador é igual ao próprio parâmetro, tá? A outra questão é a gente selecionar um estimador que tem menor variância, né? Então, eu vou selecionar um estimador não enviesado, não tendencioso de θ, que tem a menor variância, tá? Para qualquer que seja o valor de θ. E aí, se ele existir, se esse estimador com menor variância e não tendencioso existir, ele é chamado de estimador não tendencioso ou não viesado de mínima variância, tá? Os UNVUIs, não sei se vocês lembram disso, tá? Aqui só uma observação que eu já tinha, como eu recortei, tá? O desvio padrão dp do estimador θ, ele é chamado de erro padrão, será denotado por isso daqui, mas eu acho que aqui nos slides a gente nem vai usar isso, tá? Então, o que a gente vai buscar? Um estimador não tendencioso e um estimador que tem menor variância, tá? E isso seria aí o melhor dos mundos, tá? Então, vamos ver agora a estimação pontual da média populacional MI, tá? Então, a gente tem o parâmetro MI, que é a média populacional, né? Ele é desconhecido. Nós temos os dados X1 até Xn, que veio de uma amostra aleatória, que é IID, independente, identicamente distribuída, de tamanho N, tá? Então, lembrar sempre que falar amostra aleatória, a gente tem independência e identicamente distribuídos, tá? Então, um estimador para essa média é a própria média amostral. Esse estimador aqui, tanto pelo método dos momentos, como pelo método da máxima verossimilhança, a gente acha a média amostral, tanto um quanto o outro, tá? O desvio padrão, o erro padrão da média, então, ele é dado pelo sigma dividido pela raiz de n, tá? Então, aqui não é o erro padrão de x, é o erro padrão da média x barra, tá? Para uma amostragem sem reposição, né, dessa população que é finita, a gente, então, teria essa expressão aqui, tá? Se eu não conheço esse sigma, a gente vai ter que estimar o erro usando o desvio amostral, tá? Então, aqui a gente tem a estimação pontual para a média, tá? A estimação pontual para a proporção, ela é dada, então, por essa expressão, tá? Então, aqui, ó, o parâmetro é P, que é a proporção populacional. O X é o número de ocorrência de uma característica numa amostra aleatória de tamanho N. Um estimador, então, é o P chapéu, que é X sobre N, tá? Então, esse daqui é o estimador pontual que a gente tem. Já o erro padrão da proporção, ele é dado por essa expressão aqui. E se for uma população finita, ele é dado por essa expressão aqui, tá? Quando eu não conheço o P, né, para esses dois casos aqui, a gente vai estimar o erro usando o P chapéu, que é dado por essa expressão. Já a estimação por intervalo, a gente vai considerar... Alguma dúvida na estimação pontual? Não, Letícia, tudo tranquilo. Na estimação por intervalo, nós vamos considerar o parâmetro θ, desconhecido da nossa população. A gente vai considerar 1 menos alfa, uma probabilidade que vai ser especificada pela gente, e 2 limites. Um que a gente vai chamar de L e o outro U, tá? Esse L e esse U são funções dos valores amostrais.
De modo que o parâmetro θ, ele vai estar, né, entre dois limites, a gente vai chamar esse L como limite inferior, uma função dos valores amostrais mais inferior, e aqui uma função dos valores amostrais superior, tá? Então, a probabilidade do parâmetro θ estar entre esses dois limites, inferior e superior, ele é dado pelo 1 menos alfa, tá? Então, o intervalo de L a U é o que a gente chama de intervalo de confiança para qualquer parâmetro θ, tá? Que tem 100 vezes 1 menos alfa porcentagem, né? Para o parâmetro θ que eu estou estudando, e esse 1 menos alfa é chamado de nível de confiança, né? Associado a esse intervalo, tá? Então, quem é esse nível de confiança aqui que a gente chama de NC? Esse nível de confiança, ele vai ser a probabilidade 1 menos alfa, que é a proporção de vezes que esse intervalo de confiança realmente contém o verdadeiro valor do parâmetro populacional, supondo que esse processo foi repetido N vezes, tá? Um número grande aí de repetições, tá? Então, por exemplo, se 1 menos alfa, ele é 0,95 ou 95%, a gente fala que 95%, né, é a proporção de vezes que o intervalo de confiança vai conter o verdadeiro valor populacional quando a gente repete esse processo um número grande de vezes, tá? Por exemplo, se eu repetir 100 vezes esse procedimento, em 95 delas, o verdadeiro valor estará dentro desse intervalo de confiança, tá? Eu tenho que repetir com as mesmas características, né? A gente não pode mudar. Então, o intervalo de confiança para proporção, ele é dado por essa expressão, né? Então, fica o P maior ou igual a P menos um erro e menor ou igual a P mais esse E aqui, tá? A gente costuma falar que é o P chapéu, parâmetro estimado, né? Estimador aqui, mais ou menos esse E, tá? E esse E, ele é dado por esta expressão aqui. Então, qual que é o procedimento para construir um intervalo de confiança? Primeiro, a gente vai verificar os requisitos, tá? Se é uma amostra aleatória, se veio de uma amostra de tamanho grande ou não, e assim por diante. A gente vai estabelecer o nível de confiança que eu quero, tá? E vou recorrer à distribuição normal, tá? Depois que eu recorri à distribuição normal para encontrar esse Z de alfa sobre 2, eu vou calcular essa margem de erro E, que é esse E que está aqui no nosso intervalo de confiança para proporção, tá? E aí eu tenho esse E, usando, então, esse E e esse P chapéu, que foi o estimador pontual que nós vimos anteriormente, a gente acha, então, o limite inferior e o limite superior, tá? E aí a gente substitui ele na expressão e posso trabalhar ele com esses três notações aqui, tá? Agora a gente tem intervalo de confiança para média populacional, a gente tem duas situações. Quando a gente conhece a variância populacional e quando a gente não conhece a variância populacional. Primeiro que a gente vai ver aqui é quando o sigma ele é conhecido, tá? Então, quando o sigma é conhecido, a estimativa de intervalo de confiança para média, para o Mi, ela é dada por essa expressão aqui, tá? E essa margem de erro, ela é dada pelo Z de alfa sobre 2, sigma sobre N. Então, aqui, ó, tá pedindo sigma, que é o desvio padrão, eu preciso conhecer o nosso desvio padrão, tá? Tem alguns exercícios que eles dão a informação do erro, dá a informação do desvio padrão e pede o tamanho da amostra. A gente pode jogar ela nessa expressão e isolar o N, ou a gente já tem essa expressão com N isolado, que daria essa daqui, onde a gente calcula o tamanho da amostra. Se der um valor que não é inteiro, a gente vai arredondar para um inteiro maior, mais próximo, tá? Então, por exemplo, se ela deu 11,2, o inteiro maior é o 12, tá? Então, a gente, mesmo estando mais próximo de 11, a gente vai arredondar para o seu maior, mais próximo aí. Quando ele é desconhecido agora, no lugar do Z, a gente coloca o T, tá? Então, é dado para a mesma expressão,
só que no lugar do sigma eu vou ter o S, né, que é o estimador para desvio padrão, e no lugar da Z eu vou usar a T, tá? Então essa daqui é a T, que é obtida na tabela que a gente tem, tá? Da distribuição de T com alfa sobre 2 de probabilidade, né? E aí o grau de liberdade vai ser dado pelo N, tá? Bom, então essas são a média intervalar, né? Para o intervalo, aliás, para a média. Para a proporção que a gente tem, só um comentário. Se aqui esse N ele for maior que 30, o que a gente pode usar aqui no lugar da T? O que a gente pode estar usando aqui no lugar da T? Mesmo usando o estimador para desvio padrão. A gente pode usar Z, tá? Se o N for maior que 30, tá bom? Bom, então aqui é o intervalo de confiança para a proporção, tá? Ele é dado, então, ele é apropriado quando o N for maior que 30, porque aqui ele está usando a Z, tá? Se o N for menor que 30, a gente usa a T, tá? Então, aqui, F é a estimativa da proporção. Esse autor, que eu retirei isso, ele fala que esse F aqui é aquele P chapéu que nós usamos anteriormente, tá? Então, a estimativa, né, o intervalo de confiança intervalar, ele é dado por essa expressão. Esse daqui é aquele E que nós temos anteriormente, tá? Então, é o F, que é a estimativa da proporção menos esse erro, e o limite superior é o F mais o erro, tá? Então, ele é dado por essa expressão. Alguma dúvida nessa questão de intervalo de confiança, para a gente passar para o teste de hipótese? Nenhuma. Bom, então, nos testes de hipótese, a primeira coisa que a gente precisa definir é o que vem a ser uma hipótese estatística, tá? Então, a hipótese estatística, ela é definida como uma afirmação sobre a distribuição de uma variável aleatória. Geralmente, essa afirmação ela é feita em cima dos seus parâmetros, tá? Então, por exemplo, se eu estou na normal, meu teste de hipótese pode ser para média ou para variância, tá? Se eu estou para proporção, ele pode ser para o P. Então, geralmente, essa afirmação que eu vou estar definindo na minha hipótese estatística é uma afirmação, é o que eu estou afirmando sobre a distribuição da variável aleatória em termos dos seus parâmetros, tá? Por exemplo, em uma população com média Mi e variância sigma 2, a gente teria, por exemplo, como hipótese, será que a média é zero? Será que a média é maior que 50? Ou diferente de zero? A variância é igual a 100? Ou a variância é menor que 10? São exemplos de hipóteses que eu estou fazendo. É uma afirmação que eu estou fazendo por meio dos parâmetros da distribuição da variável aleatória. Essas hipóteses que eu vou formular, elas podem ser simples ou composta, tá? Ela vai ser simples se a hipótese específica completamente, né, completa a distribuição, né, quando ela for no igual. Por exemplo, Mi igual a 0, sigma 2 igual a 100. Então, ela é uma hipótese simples, tá? Então, a hipótese, ela especifica completamente a distribuição que nós temos, tá? Já a composta, ela não especifica completamente a minha distribuição. Por exemplo, Mi maior que 50. Mas maior que 50 quanto? 60, 70? Ela não especifica, ela só coloca maior que um determinado valor ou menor que um determinado valor, por exemplo, variância menor que 10, tá? Para isso, então, a gente vai construir o que a gente chama de teste de hipótese. Esse teste de hipótese, então, são critérios, né, estatísticos, claro, que vão permitir com que a gente rejeite ou não rejeite uma hipótese testada, tá? Com um determinado grau de confiança, e esse teste ele é feito sempre em cima dos seus valores amostrais, tá? Então, a gente recolhe a amostra, a gente determina o grau de confiança e a gente cria a nossa hipótese em cima de uma afirmação para um parâmetro. Então, a gente está com um teste de hipótese. Geralmente, esse teste de hipótese ele é baseado em dois tipos de hipótese. Na hipótese nula
e na hipótese alternativa, tá? A hipótese nula, geralmente ela é dada H0, né, a nomenclatura dela, ela é a hipótese que eu estou colocando à prova, tá? Ela é uma hipótese natural que eu estou colocando ela à prova. Já a hipótese alternativa, que é dada por H1 ou HA, ela é uma hipótese que é alternativa àquilo que eu estou colocando em prova, tá? Então, essa hipótese alternativa, ela vai poder ser, vai depender da hipótese nula que eu estou testando, mas ela vai poder ser diferente daquela que eu coloquei na H0, maior, menor. Então, ela vai depender do que a gente tem na hipótese nula, que é a hipótese que eu, geralmente, né, eu estou colocando ela à prova, tá? Todo teste, ele apresenta dois tipos de erro, tá? O erro tipo 1 e o erro tipo 2, tá? O erro tipo 1 é aquele que a gente comete quando eu rejeito H0, mas a H0 ela é verdadeira. E, geralmente, ele é dado pela letra alfa, tá? Então, o alfa é a probabilidade da gente cometer o erro tipo 1, de eu rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira, tá? Já o erro tipo 2 é o erro que eu cometo não rejeitando H0 quando eu deveria rejeitar porque H0 é falsa, tá? E nesse caso, não tem aqui, mas ele é representado por beta, tá? O critério mais comum é fixar o erro tipo 1, tá? Que é o nível de significância que eu quero para o teste, tá? Então, eu falo, por exemplo, meu alfa é de 5%. O que quer dizer um alfa de 5%? Isso quer dizer que é o erro que eu estou permitindo cometer de rejeitar H0 quando, na verdade, ela é verdadeira, tá? Tem aqui, então, uma tabelinha que ilustra bem isso, tá? Então, o alfa é a probabilidade do erro tipo 1, né? E o beta, que eu falei anteriormente, é a probabilidade do erro tipo 2. Qual que é o erro tipo 1? Rejeitar H0, dado que ela é verdadeira. Probabilidade do erro tipo 2 é não rejeitar H0, dado que ela é falsa. Tem muito aluno que fala se eu posso usar a palavra aceitar, né? No lugar de não rejeitar. Não é usual, tá? A gente fala que eu não rejeito, porque quando eu aceito, eu estou afirmando 100% que aquilo lá é verdadeiro, ou, né, no caso. Então, a gente usa não rejeito, tá? Que existe aí uma chance da gente errar. Os testes, então, eles podem ser unilaterais e bilaterais, tá? Ele vai ser unilateral quando tiver o maior ou menor, e vai ser bilateral quando a gente tiver esse tipo de hipótese. Então, a hipótese nula é igual e a hipótese alternativa, ela é diferente, tá? Então, isso caracteriza por um teste bilateral. Na minha estatística de teste, né, que a gente tem, se ela é bilateral, a gente vai ter duas regiões de rejeição e uma região de não rejeição, tá? Então, a gente não rejeita com 1 menos alfa e a gente rejeita com alfa, sendo que vai alfa sobre 2 para cada cauda aqui no caso. Já se o teste ele é unilateral à esquerda, né, a gente teria essas situações. Aqui eu posso ter o igual também, tá? Eu coloquei maior ou igual, porque eu posso ter igual ou o maior, tá? Tanto faz aqui. O mais comum que a gente vê na graduação é fazer o teste com H0 sempre sendo igual, né? Esse é um teste unilateral à esquerda, onde à esquerda está a região de rejeição e à direita dessa estatística de teste está a não rejeição. A unilateral à direita é que a hipótese alternativa é maior que alguma coisa, né? Então, a região de rejeição, ela está à direita, tá? E à esquerda tá a de não rejeição. Qual que é o procedimento, então, para a gente fazer um teste de hipótese de forma geral? Primeira coisa é definir as hipóteses, H0 e a hipótese alternativa, H1 ou HA. Eu costumo falar, desde que eu dou estatística para os meus alunos, que não existe um teste sem hipótese. E eu vejo muito eles esquecendo de colocar as hipóteses, aí chega lá no final eles concluem, portanto, rejeita-se H0. E aí a gente não sabe quem é H0, tá? E ele fez todo o procedimento correto. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir quem é a hipótese nula e qual é a hipótese alternativa.
Depois disso, eu vou definir o nível de significância, tá? Que é o nosso alfa. Esse nível de significância, ele vai me definir o nível de confiança, né? Porque, por exemplo, se o nível de significância for 5%, o nível de confiança é 95%. Depois eu vou determinar a minha região de rejeição com base nesse nível de significância que a gente fala que é o valor crítico, tá? Que é a estatística tabelada, né, que a gente costuma falar. Já a estatística de teste, sempre sob a hipótese nula, que é a hipótese da afirmativa que eu estou testando, né, ela é aquele que eu chamo de estatística calculada, valor calculado. E o nosso objetivo é comparar essa estatística de teste com a região de rejeição, tá? E aí a gente pode pensar nessas áreas aqui, para verificar se ela caiu na área de rejeição, a gente rejeita. Se caiu na área de não rejeição, a gente não rejeita, tá? Posso falar isso também usando esse critério do módulo aqui, tá? Eu não gosto muito de decorar as coisas, eu sempre procuro fazer os desenhos para facilitar. Então, teste de hipótese para média, considerando sigma conhecido, a gente tem que ter os requisitos, que eu tenho que ter uma amostra aleatória simples, para ela ser I e D. O sigma, né, desvio padrão populacional, ele é conhecido, e essa população, ela tem uma distribuição normal ou N maior que 30, que aí a gente usa o teorema do limite central, falando que se aproxima da normal, né? A estatística de teste, então, ela é dada pela Z, calculada. Esse μ0 aqui é o valor de teste lá na hipótese nula, tá? Então, eu coloquei H0, o μ igual a 5. Então, esse μ0 é o 5, tá? Aqui a gente conhece o sigma, né? Então, a gente pega o valor, o N é o tamanho da minha amostra, e aqui é o estimador pontual para a média. Já se o sigma, ele é desconhecido, o que a gente tem é a estatística de teste dada por essa expressão, no lugar da T, da sigma, né? Aqui a gente vai usar a S, tá? Lembrando que a T, ela tem N-1 graus de liberdade. Então, para olhar lá na tabela, eu vou procurar olhar o alfa, né? O nível de significância, o alfa sobre 2, e N-1 graus de liberdade, tá? Esse μ0 também é o que está lá na nossa hipótese nula. Agora, se o N for maior, a gente, no lugar da T, pode usar a Z, conforme eu comentei com vocês. Para proporção, a gente também tem que ter uma amostra aleatória. Algumas condições da distribuição binomial precisam ser satisfeitas, né? Eu tenho tentativas independentes. Eu sempre vou ter duas categorias, de sucesso ou de fracasso. E a probabilidade de sucesso, ela permanece constante, tá? Então, esse N vezes o P0, esse P0 aqui é o valor da minha hipótese nula que eu estou testando, ele tem que ser maior ou igual a 5, tá? Ou N, que multiplica 1 menos o P0, tem que ser maior ou igual a 5. Posso usar uma dessas duas condições. Para isso, a estatística de teste, então, ela é dada por essa expressão. Esse P chapéu é o estimador pontual, o P0 é o valor que está lá na minha hipótese nula, e aqui, então, tem raiz do P0, que multiplica 1 menos P0, que alguns autores chamam de Q0, né, que é o fracasso, dividido por N. Coloco lá na minha... Faço a mesma coisa, defino a hipótese, determino o valor do estimador de P, que é o X sobre N, verifico essas condições, determino o nível de significância para encontrar o nível de confiança, faço lá a região crítica, acho o Z crítico, que é o Z tabelado, calculo o Z calculado e comparo o tabelado com o calculado, tá? E aí a gente rejeita se o calculado cair na região de rejeição e não rejeito se ele cair na região de não rejeição. Basicamente, com relação à inferência, que eu deixei 1 hora para a gente resolver os exercícios, essa seria a parte. Ficou faltando eu passar para vocês o teste da razão de verossimilhança e o Kolmogorov-Smirnov. Ficou faltando esses dois itens para a gente ver, tá? Conforme fosse, não der tempo, eu gravo um vídeo e mando para a Rayane passar para vocês, tá? Alguma dúvida, então, até aqui? Eu acho que tá tudo ok, Letícia. Eu vou, então, agora abrir para a gente resolver os exercícios, tá? Para que a gente faça
a gente vai fazer junto, tá? Então, eu vou só parar de interromper para eu abrir o aplicativo que eu uso para resolver, tá bom? Deixa eu só abrir aqui. O primeiro que a Rayane passou para mim é o da... Deixa eu conferir aqui. Questão 15. Deixa eu colocar aqui. Da de 2017, né, Rayane? Confere para mim. Confirma só um minutinho. (15 de 2016). 2016? Isso. Vou apagar aqui. Deixa eu agora compartilhar com vocês. Questão 15. Deixa eu só abrir aqui. Para eu pegar o enunciado, tá? Rapidinho. Então, é o seguinte, ele fala assim pra gente. Eu vou compartilhar de novo a minha tela, tá? Aí eu salvei em forma de figura, só para facilitar, para não ficar abrindo a prova lá, tá? Então, ele fala o seguinte pra gente. Um determinado componente tem a vida útil em horas regida pela distribuição exponencial com média μ-horas. Qual a probabilidade de um dado componente atender à demanda de μ-horas? Então, o que a gente tem? Eu tenho que definir o que o problema me deu, tá? O que a gente tem aí? Eu vou definir a variável aleatória x como sendo a vida útil, que nesse caso está sendo dada em horas, certo? Ela fala também que o x segue a distribuição exponencial, né? Nesse caso, fala também que a média é igual a μ, tá? Então, vamos só recapitular aqui, ó. Olha lá, um determinado componente tem vida útil em horas, que foi o que eu chamei de x, regida pela distribuição exponencial com média μ-horas, tá? E aí ele pergunta qual a probabilidade de um dado componente atender a demanda de μ-horas. Então, o que a gente tem? A gente tem que lembrar, primeira coisa, que a esperança de x, quando a gente tem uma distribuição exponencial, é 1 sobre lambda, tá? Isso quer dizer o quê? Que a nossa média, que é a esperança de x, né? Ó, isso daqui é a esperança de x. Ela é μ. Então, eu estou falando aqui que o μ é igual a 1 sobre lambda, tá? Se eu resolvo que multiplica em cruz aqui, isso vem para gente que o lambda vale 1 sobre μ. Certo até aqui? Por que eu preciso conhecer o lambda? Porque para conhecer essa distribuição exponencial, o parâmetro que a gente precisa conhecer dela é o nosso lambda, tá? A gente tem que lembrar também que a FDP de uma distribuição exponencial, ela vai ser lambda e elevado a menos lambda x, né? Quando x for maior ou igual a zero, ou zero, caso contrário. Então, essa é a FDP da exponencial, tá? O que ele quer para a gente? Ele quer que a gente calcule a probabilidade desse componente atender a essa demanda de μ-horas. Então, o que ele quer que a gente calcule é a probabilidade do x para atender a demanda. Pode ser menor que a demanda? Não. Não. Então, ele quer a probabilidade desse x ser maior que o μ, tá? E como que a gente vai calcular isso?
igual calcula a probabilidade normal, né? Então, aqui vai de mi até mais infinito. De quem? Da nossa FDP, tá? Lembrando que isso daqui, o nosso lambda é 1 sobre mi, não é isso? Então, no lugar do lambda, eu vou colocar 1 sobre mi. Então, aqui vai ser 1 sobre mi, que é o lambda, porque aqui está de mi para mais infinito, então ele não é zero, né? Vezes o e elevado a menos 1 sobre mi x dx. Certo até aqui? Tudo certo. Como que eu resolvo isso? Esse 1 sobre mi aqui eu posso passar para fora, que é uma constante, né? Então, isso daqui ó, ficaria, porque a variância está variando aqui o diferencial em relação a x. Então, isso é uma constante. Então, 1 sobre mi, integral de mi até mais infinito, do e elevado a menos 1 sobre mi x dx. Como que a gente calcula essa integral? Usando qual método? Substituição. Substituição, né? Então, usando o método de substituição, a gente conhece a integral de tx, não é? Que é o t é uma constante, isso a gente conhece. Então, o que eu vou chamar aqui no método da substituição? Eu vou falar que o t é menos 1 sobre mi, tá? E aí a gente resolve, então, essa integral pelo método da substituição. Então, o diferencial de t vai ser igual a menos 1 sobre mi, diferencial de x, certo? Isolando aqui o diferencial de x, aí vai depender de como o professor lá de vocês explicou. Ele vai ficar menos mi dt. E agora eu vou passar tudo para essa nova variável. Então, vai ficar 1 sobre mi, que a gente permanece com ela aqui. Eu posso mudar o intervalo de integração agora, ou eu depois volto para x e mantenho meu sinal de integração. Geralmente, para não ter erro nesse sinal de integração, eu mantenho ele do jeito que está. Depois que eu calculei a integral, que eu tenho o teorema, né, fundamental, a gente volta para x, no caso, né? E eu coloco, aqui ficou faltando x, pessoal, ninguém falou nada. E eu coloco, então, a nossa função em termos de x, e aí o intervalo não precisa ser alterado, tá? Então, aqui continua de mi até mais infinito, de e elevado a t, e quem que é o nosso dt? Dx agora, né, ele virou menos mi dt. Então, esse menos mi eu passo para fora, vou simplificar ele com esse daqui. Deixa eu mudar de página. Então, ele vai ficar a probabilidade do x ser maior que mi. Ele vai ficar, eu tinha 1 sobre o mi. Vou tirar para fora aquele menos mi que tá aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui dá para a gente ver, tá? Então, esse daqui eu tô passando para fora, que aí eu vou poder simplificar. E vou ficar com a integral de mi, mais infinito, né? De e elevado a t dt. Essa integral de e elevado a t dt, eu conheço ela, né? Aqui a gente simplifica. Isso aqui vai dar menos mi não. Menos 1 menos 1 da integral. Qual que é a integral de e elevado a t dt? E elevado a t. E elevado a t, que está variando de mi até mais infinito. Como eu não mudei os meus limites, eu preciso voltar de t para x. Então, aqui vai ficar menos e. Quem que é o nosso t? Ó, o nosso t é menos 1 sobre mi x. Então, aqui vai ficar menos 1 sobre mi x, que está variando de mi até mais infinito. Agora, aplicando o limite, né, lá que a gente tem, o teorema fundamental do cálculo, vai ficar esse daqui no limite superior menos isso daqui no limite inferior, né? Então, eu vou deixar o menos em evidência, ele vai ficar e elevado a menos 1 sobre mi. Eu vou deixar representado aqui, mas a gente nem costuma colocar isso daqui, porque isso daqui tende a quanto? A zero. A zero, né? Menos o e elevado a menos 1 sobre mi vezes o mi. Então, aqui a gente simplifica esse com esse. Eu vou ficar com menos 0 menos e elevado a menos 1.
esse menos com menos, isso daqui vai dar E elevado a menos 1, ou 1 elevado a E, né? E aí eu acho que a resposta é a... Letra A. Letra A. Alguma dúvida até aqui? Acho que não. Não? Eu acho que é muita informação, né, que vocês precisam estar sabendo. O que a gente precisa saber por aqui? Eu preciso conhecer a distribuição exponencial para a gente poder calcular a probabilidade, né? Então, a questão é a gente saber essa expressão aqui, né? E fazer essa transformação aqui, porque às vezes o aluno não faz e aí acaba que dá, não conhece o lambda, né, para exponencial, e aí acaba que tem esse erro. Então, eu acho que o maior problema está aqui, era achar a FDP aqui. Certo até aqui? Tudo certo, Letícia. Tá, eu vou... Confere a outra para mim, eu vou achar a outra aqui. 20 de 2017. Tá. Deixa eu só caçar e procurar ela aqui nos meus artigos. 20 de 2017. Só anotar aqui para eu não perder. Então, vou compartilhar de novo, que eu já achei ela aqui. E aí a gente vai resolver essa próxima. Então, vamos lá. Ai, não compartilhou ainda. Então, o que essa próxima fala assim pra gente? O enunciado dela é assim, seja X e Y, é essa mesmo, né, gente? Certo. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. De 2017. 17, é. Isso. Esse caderno meu aqui tem todas as soluções da prova do IBA inteiro. Só de 2019 que eu não tenho ainda. Então, a questão 20 fala o seguinte, seja X e Y duas variáveis aleatórias independentes, tais que X é uma normal com média 1 e variância 1, e o Y é outra normal com média 1 e variância 8. E aí ele define uma terceira variável W, que vai ser a variável menos X mais Y mais 5, e ele fala pra gente que esse φ de Z, quando ele usa essa φ de Z acumulada, tá? Que é o maiúsculo, é como se fosse aquela efona, tá? Ele é dada por essa expressão, integral de 1 sobre raiz de 2π, e elevado a menos u ao quadrado sobre 2 du, variando de menos infinito a z. E aí ele pede para a gente calcular qual é o valor da probabilidade do W estar entre 2 e 7. Então, a notação aqui é um pouco diferente do que a gente usa aqui, acho que é o que mais pega isso, é entender o que é isso. Mas se eu olhar para a integral aqui, eu consigo identificar que ela está usando acumulada, né? Ela está acumulando até determinado valor, que é o z, tá? Que ela começa de menos infinito até o z. E, além disso, essa é acumulada de uma distribuição que nós conhecemos. Qual que é a distribuição conhecida ali? Uma normal padrão, tá? Então, a partir desses conhecimentos, a gente vai montar, então, a questão 20 aí da 2017. Então, o que a gente tem que lembrar, tá? Primeira informação que ele deu, que a X segue uma normal com média 1 e variância 1. A Y, ela segue outra normal com média 1 e variância 8. Ele definiu uma terceira variável W como sendo a variável menos X mais Y menos 5, tá? E aí, a gente, por meio dessa variável, né, dessas informações, a gente vai ter que conhecer algumas coisas para conhecer, para entender essa W. Eu preciso saber, por exemplo, qual é a distribuição de W, como que ela se comporta, né? Então, eu tenho algumas propriedades que a gente vai precisar
está trabalhando com elas, tá? Então, aqui em azul é o que a gente precisa conhecer. Eu preciso conhecer qual é a variância da função AX mais, por exemplo, BY, tá? Por que eu preciso conhecer isso daqui? Para que a gente consiga calcular essa variância que nós vamos ter que usar na W, porque eu vou precisar conhecer quem é a esperança de W e quem é a variância de W, tá? E W, ela é uma função do X e do Y, tá? Então, eu vou precisar saber isso. Isso daqui, por definição, ele é A ao quadrado, variância de X, mais B ao quadrado, variância de Y. O Y ficou parecendo um X, vamos corrigir aqui. De Y. E acaba por aqui? É só isso, pessoal, que a gente tem? Para definição aqui? E tem uma covariância, não é isso? Tenho que deduzir a covariância, né? Isso, aí eu vou ter que colocar mais 2 vezes AB da covariância de XY, tá? Se elas são independentes, o que essa covariância é? Nula, não é isso? Isso. Então, nesse caso, lá no enunciado, olha o que ele fala para a gente aqui, ó. Sejam x e y duas variáveis aleatórias independentes, tá? Então, a covariância entre elas é nula. Isso quer dizer que a nossa variância de ax mais by, ela vai ser somente a ao quadrado, variância de x, mais b ao quadrado, variância de y, ok? Vamos, então, pensar como que vai ficar isso daqui lá quando a gente tiver a nossa variância de W, tá? Então, aqui, ó, eu vou calcular variância de W. A variância de W, só vou escrever ela aqui, ela vai ser menos x mais y menos 5. Por que aqui esse 5 é indiferente? Que a variância de constante, quanto que é? É zero. É zero, então não vai fazer diferença. Então, aqui, ó, o A vale menos 1 e o B vale quanto? No Y aqui, ó, nessa expressão aqui, ó. Porque eu tenho que comparar com ela, né? Ó, eu tô comparando essas duas aqui. Então, é como se o A fosse menos 1 e o B fosse 1, certo? Então, isso daqui vai ficar menos 1 ao quadrado, variância de x, mais 1, que é o nosso b, ao quadrado, variância de y. Então, a variância de w, ela vai ser menos 1 ao quadrado, 1. Quanto que é a variância de x? É 1. É 1. Então, aqui vai ficar 1. Mais 1 ao quadrado é 1. Quanto que é a variância de y? 8. Isso. Então, a variância de W vai dar 9. Ok até aqui? Vamos também agora conhecer a esperança do W. Para isso, ó, eu vou tentar montar a esperança do menos x mais y mais... É 5 mesmo, pessoal? É, né? Isso. Mais menos 5, né? Não, mais 5. É mais 5? Isso. Mais 5. Esse daqui é bem tranquilo para a gente calcular, né? Como que vai ficar isso daqui? Menos, que a esperança da soma é a soma das esperanças. Então, aqui vai ficar menos esperança de x mais esperança de y mais esperança de 5, que é igual a quanto? 5. Quanto que é a esperança de x? Aí a gente tem que olhar aqui, né? Ó. Esperança de x, 1. Esperança de y, 1 também, né? Então, aqui vai ficar menos 1 para a esperança de x,
mais 1 para a esperança de Y, mais 5. E nós temos, então, que a esperança de W vai dar 5, certo? Então, aqui a esperança de W é 5. Bom, então agora eu conheço tudo de W. Vamos lá ver o que ele falou aqui, ó. W é dado por essa expressão e a acumulada de W é essa daqui. Isso aqui a gente sabe que é a acumulada de uma normal, tá? Então, a gente, normal já padronizada, tá? Que a gente está em Z e não em W. Então, daqui, conhecendo que isso daqui é uma acumulada de uma normal padrão, eu posso afirmar que a W, ela segue também uma normal, tá? Só que com qual média? 5. E qual variância? 9. Conhecendo isso daqui, a gente tem condição de calcular a probabilidade de quanto aí, gente? Deixa eu ver, de 3 a 7? De 2 a 2 a 7. 7. A probabilidade de 2 a 7. Porque isso daqui vai ser a da normal, a gente tem que passar para quem? Eu não tenho. Se eu for calcular isso aqui, eu vou ter que calcular a probabilidade 2 a 7 daquela FDP da normal. A gente já comentei com vocês que a FDP da normal é uma função algebricamente, né, não se faz na mão. Então, a gente passa da normal para normal padrão, tá? Então, eu vou padronizar ela, usando aquela expressão da Z. Então, aqui, quando o W0 for 2, a gente vai ter 2 menos a média, que é 5, dividido pelo desvio padrão, que é 3. Z. E agora aqui a gente tem 7 menos 5 dividido por 3. Então, o que ele quer que a gente calcule é a probabilidade de aqui 2 menos 5 menos 3 dividido por 3 menos 1. A 7 menos 5, 2 dividido por 3, 2 terços. Então, a probabilidade do W estar entre 2 e 7 é a mesma coisa da probabilidade do Z estar entre menos 1 e 2 terços, tá? Então, aqui a gente tem que olhar agora aquele conhecimento dessa acumulada aqui, ó. Porque essa acumulada é de menos infinito até Z, que tem esse valor aqui, tá? Então, eu vou fazer um desenho aqui para tentar mostrar para vocês como que fica, tá? Ele deu a acumulada até um valor específico de Z. Não foi isso que ele deu para gente? Eu quero a probabilidade do menos 1, aqui é Z, tá, gente? A 2 terços. O que eu quero saber é isso daqui, ó. Quanto que tem aqui, ó, nesse pedacinho aqui. Mas para isso eu vou ter que usar a acumulada, porque eu só tenho acumulada, eu não tenho outra. Então, o que que eu sei? Que esse pedacinho aqui, deixa eu mudar de cor para ficar mais fácil. Ele vai ser a diferença entre o que eu tenho até o 2 terços, e aqui, então, é o φ maiúsculo de 2 terços, menos o que eu tenho até aqui, que é acumulada até o menos 1. Concordam com isso? Então, essa área aqui é acumulada até 2 terços, e a diferença da acumulada até o menos 1 dá a área que eu quero. E aí a resposta, eu não lembro que letra que é, vamos olhar lá. Letra D, letra E, né? Isso, letra E. Dúvida até aqui? Acho que Dúvida, não. pessoal? Não? Qual que é o próximo? A próxima é 19 de 2018, isso. Tá. Deixa eu abrir ela aqui de novo. Acho que eu já deixei aberto aqui, aí fica mais fácil. De 2018, tá. Então, é essa daqui. Então, o que essa questão fala pra gente? É um jogo, isso aqui é probabilidade basicamente pura, tá? Condicionada a alguns eventos, tá? Então, um jogo consiste em lançar simultaneamente
e de forma independente um dado equilibrado, isso quer dizer que tem a chance de ocorrência igual para qualquer lado, né, dado de 6 lados, e uma moeda com probabilidade de cara igual a meio, tá? Então, uma moeda e um dado equilibrado, tá? Cada face do dado tem a probabilidade de 1/6 de ocorrer, e probabilidade de cara 1/2, probabilidade de coroa 1/2. Seja x a variável associada ao valor dado e do dado, né? E a variável y é a variável associada ao resultado da moeda. Então, eu tenho x, que é vinculado ao valor do dado, e y, que é o resultado da moeda. Se um dado mostra o valor x igual a k, de 1 até 6, o prêmio a ser ganho é 2k menos 1. Esse prêmio ele vai dobrar se a moeda mostrar o resultado cara. Então, eu vou lá, lanço a minha moeda, ela pode dar cara ou coroa. Se ela der cara, o meu prêmio para qualquer valor do dado, ele é de 2k menos 1. Se ela der, aliás, 2 vezes 2k menos 1. Se ela der coroa, que é o que ele fala ali por outro lado, se a moeda mostra o resultado aleatório coroa, o valor do prêmio continua sendo 2k menos 1. Então, coroa é o valor do prêmio para qualquer k, continua 2k menos 1. Se sair cara, o prêmio dobra, fica 2 vezes 2k menos 1 para qualquer valor de k. E nisso ele define uma outra variável aleatória m como a variável aleatória prêmio recebido, tá? E ele quer saber para a gente o valor esperado de m, tá? Então, o que a gente vai ter que montar? A gente vai ter que montar aquela tabelinha onde a gente tem as probabilidades, tanto da cara, coroa, e o que acontece com o prêmio, para que depois a gente joga na expressão da esperança, né? Que é o somatório do x vezes o p de x, né? Então, o que a gente vai precisar é montar a nossa tabelinha para a gente definir, então, o que nós vamos ter em cada situação. Então, vou mudar aqui para outra página. Essa é a questão 20. De 2018. Então, primeira coisa, vamos pensar na variável aleatória x. Quem que ela é? Ela é o valor do dado. O y é o resultado da moeda. E aí, depois, ela fala o seguinte para a gente. Vão lembrar que o y ele pode assumir 2 valores, y0 e y1. Ele define no exercício para a gente, ele fala o seguinte, que quando sai cara, para ele é o y1, que é o sucesso dele, tá? Que aí o prêmio dobra. Então, o y0 é cara e o y1 coroa, tá? E o valor do dado, a gente sabe que é de 1 a 6, tá? Então, o que ele coloca assim para a gente? Se o y for 0, isso implica que saiu cara, né? Igual ele colocou aqui. Vamos ler de lá de novo, ó. Caiu cara, não, saiu coroa e o prêmio é 2k menos 1. Então, se y... e eu coloquei trocado aqui, né, gente? Depois eu conserto. Se o y é 0, então, o nosso prêmio vai ser 2k menos 1. Se o y for 1, o nosso que é cara, né? Aqui vai ser 2 vezes k menos 1, que é o nosso prêmio, tá? Deixa eu já trocar aqui para que a gente tenha... Não fica errado. Então, aqui é coroa e aqui é cara. Então, vamos montar agora a nossa tabela, tá? Ele fala também, só para ficar definido, que M é o prêmio recebido. Eu tenho 2 formas de fazer isso, tá? Eu posso fazer sem montar a tabela, que aí a gente faz ele considerando os valores e a nossa esperança. Vai ser o primeiro que eu vou fazer com vocês, depois a gente monta
a tabela. Então, ele quer a esperança do prêmio. A esperança do prêmio, ela vai ser o somatório, tá? Da seguinte situação. Se a nossa moeda sair coroa, que é y igual a 1, o que acontece com o prêmio? Ele permanece inalterado, independente do valor que sair no dado. Então, aqui vai ser a probabilidade do y ser igual a 0, vezes a probabilidade do x ser k, porque aqui a gente pode ter qualquer valor de k, tá? Então, aqui o k é o que está variando de 1 a 6, né? Que é qualquer valor, vezes quando sai cara, o prêmio ele é 2k menos 1. Só que pode acontecer, né? A outra possibilidade é não sair cara e sair, então, não sair coroa, né? Sair cara. Vezes a probabilidade para o dado aqui, ele permanece igual para todos, né? E aí o nosso prêmio, ele dobra, ficando 2 que multiplica 2k menos 1, tá? Então, vamos colocar assim. Alguma pergunta? Acho que no chat, alguma coisa, Rayane? Não, Gabriel, ele agradeceu, acho que ele precisou sair. Tá joia. Então, o que a gente tem aqui agora? Eu tenho a probabilidade de sair meio, de sair cara e de sair coroa? Conheço isso ou não? Quando eu lanço uma moeda, qual que é a probabilidade de sair coroa? É a mesma de sair cara, que é igual a meio. Foi o que ele passou pra gente, né? E a probabilidade de x ser igual a k, tá? Vamos pensar em qualquer valor, ele vai ser 1/6. Qualquer face do dado tem probabilidade de 1/6, tá? Então, isso daqui, ele vai ser igual o somatório, né? A probabilidade de sair coroa é meio. A probabilidade de sair qualquer face do dado é 1/6. E aqui é o que está variando, 2k menos 1, tá? O k está variando de 1 a 6. Mas agora pode sair, então, cara, e a probabilidade do prêmio dobra, né? O valor do prêmio dobra. Então, sair cara, meio. A probabilidade de qualquer face do dado, meio. E aqui fica 2k menos 1, tá? O que a gente pode fazer? Eu posso tirar essa daqui para fora. Posso tirar essa daqui para fora. E o que está variando é só o nosso... Esse 2 também pode sair para fora. É só o k, 2k menos 1, né? Então, o que a gente tem aqui? Meio vem para fora. 1/6 vem para fora. E aí, o restante eu vou colocar como se a gente estivesse colocando em evidência. Entenderam aqui o que eu estou fazendo? Ó, esse meio e 1/6 se repete nesse somatório e nesse, ok? Ok. E aí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar e vou ficar com o somatório, já tirei para fora também, tá? De 2k menos 1, certo? Mais, deixa eu ver o que eu posso deixar aqui. Mais 2 aqui. Não, peraí. Ah, esse 2 aqui, ó, vou fazer diferente para facilitar, que eu ia colocar tudo em evidência. Eu vou separar o somatório e depois a gente coloca eles para fora, que fica mais fácil, tá? Então, aqui, ó, vai virar esse meio, tá? No primeiro e no segundo. E, então, eu vou colocar assim, ó, meio, tá? Que aparece aqui e aqui, certo? Então, ele vai ficar com meio... Deixa eu pensar, esse 2 aqui eu vou cortar com esse, para ficar mais fácil. Então, aqui vai ficar... vou repetir aqui Letícia, só nesse parênteses está faltando um 2. É 2 vezes 2k menos 1. Aqui, né? É. Uhum. Então, é isso que eu não estava olhando. Deixa eu apagar aqui. Porque senão ficava diferente, né? Aqui... Então, aqui vai ser 1/6, 2, que multiplica 2k menos 1. Então, esse 2 eu vou cortar com esse 2 aqui, tá? Então, aqui vai ficar meio
1 sexto. Não, agora que eu já posso colocar em evidência, porque ele ficou igual. O que a gente pode colocar aqui em evidência? Meio mais 1, que é desse daqui, que multiplica 1 sexto, que multiplica 2K, o somatório aqui, né? De 2K menos 1. Entenderam essa passagem daqui para cá? Sim, tudo ok. E agora aqui o K está variando de 1 a 6, né? Então a gente pode colocar, aqui vai dar meio mais 1, 3 meios, vezes 1 sexto. E agora aqui a gente vai pegar. O K vai ser 1. Quando o K for 1, vai ficar 2 vezes 1, que dá 1 menos 1, 1. Quando o K for 2, 2 vezes 2, 4 menos 1, 3. Quando o K for 3, 3 vezes 2, 6 menos 1, 5. Quando o K for 4, 4 vezes 2, 8 menos 1, 7. Quando o K for 5, né? 5 vezes 2, 10 menos 1, 9. E quando o K for 6, 12 menos 1, 11. Aí, fazendo essas contas, a gente simplifica tudo aqui. Ele vai dar 36 quartos, que é 9. E aí, a nossa resposta é a letra B. Certinho? Certinho. Tem outra forma de fazer. Qual que é a outra forma da gente resolver ela? É a gente montando aquela tabelinha de probabilidade do X, do Y, tá? E aí depois a gente faz os prêmios, tá? Então, por exemplo, eu tenho que o X é igual a K. O valor que K recebe é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí eu vou ter a probabilidade do X assumir o valor de K, que no caso é 1 sexto, porque o dado é equilibrado. Aí agora eu vou ter duas situações para o prêmio, tá? Se o Y for 0 ou se o Y for 1. Né? Se o Y for 0, ou seja, sair coroa, o prêmio permanece 2K menos 1. Se o Y sair 1, o prêmio dobra. Então, é 2 vezes 2K menos 1. E aí, eu calculo esse prêmio para o Y de 0, calculo o prêmio para o Y dobrando e jogo, tem uma tabelinha e jogo na expressão da esperança, tá? Então, a gente pode fazer das duas formas aí que a gente teria o mesmo resultado. Dúvida até aqui? Não, Letícia, tudo tranquilo. Não. A outra, qual que é? Acho que é 19, né? É a última, né? Essa 19 de 2019. Isso. Foi a única que eu resolvi hoje. E para mim, ela tinha que ser anulada. Vou mostrar para vocês. Acho que é essa. Não. É a de 2019 aqui. Essa daqui, ela fala o seguinte para gente. Vou abrir aqui. Considere que o logaritmo neperiano da variável aleatória de valor de sinistro, denotada por x, tem distribuição normal, com média 1 e variância 2. Então, o valor esperado de x, que é o, né, o log aí da distribuição, ele vai ser qual? Então, o que a gente tem aqui, achei, para anotar aqui? Ela é a questão 19 de 2019. O que ele deu para a gente? Ele deu que o log de uma variável, né, o logaritmo de uma variável, então eu vou falar que o x, ele é o logaritmo neperiano de uma variável y, onde o y vai ser aquele valor de sinistro. E aí ele deu algumas informações, que a esperança desse valor, dessa variável, valor de sinistro, é 1, e que a variância desse valor de sinistro é 2. Deixa eu conferir. 2, variância 2. E aí ele fala o seguinte para gente, que o x, vamos abrir aqui de novo, ó.
o X tem esse valor de sinistro, tá? Aqui ele denominou o contrário do que eu denominei, tá, gente? Eu passei diferentes variáveis. Tem distribuição normal com média 1 e variância 2, tá? E é uma amostra aleatória. Isso também é importante porque ela é identicamente distribuída, tá? Então, como o X é o log do valor de sinistro, e a gente sabe que o X segue, então, uma normal, que ele falou lá para gente, né, com média 1 e variância sigma 2, ele quer saber da gente agora qual que é a esperança do Y, tá? Só que eu tenho que verificar que o Y, ele é uma log normal, tá? Porque é o logaritmo dessa distribuição aqui, tá? Se o meu X é o log do Y, quanto que seria o Y? Para calcular que eu aplico a exponencial dos dois lados, não é isso? E o Y seria o Y, né? Ele seria o Y para a gente trabalhar que seria o E elevado a X. E aí eu sei que esse Y, então, que eu preciso calcular, ele vai ser a esperança do E de X, tá? Sabendo aqui que a gente tem que a Y é uma log normal. Por definição, a esperança de uma log normal, ela é o E elevado à esperança do Y mais 0,5 da variância do Y, tá? E aí que vem a questão, eu acho que eu olhei como que foi resolvido lá, e aí, para mim, como que ficaria isso aqui? E elevado. Quanto que é a esperança do Y? 1 mais 0,5. Quanto é a variância do Y? 2, né? Meio vezes 2 dá 1, e aqui daria E elevado a 2. E aí não tem essa resposta, né? A resposta que eles colocam é E elevado a 3. Deixa eu ver se eu consigo abrir como que foi resolvido lá no caderno, para gente... para tirar a dúvida. Na página 42, eu acho. Lá para frente ainda. Aí eu não sei se vocês resolveram de outro lado, de outro jeito. Probabilidade. Essa é de 2019, questão 19, né? 18, 19. Aí aqui, ó, na hora que ele usa essa expressão aqui, ó, fica a variância de x que ele colocou sigma 2 sobre 2. Só que ele pegou o sigma, que é a própria variância, e elevou ao quadrado, entendeu? Então eu fiquei com essa dúvida, eu não sei o motivo. Alguém fez para a gente discutir? Acho que não. E aí eu não sei, eu até procurei, porque a log normal também é uma distribuição que ela não está na ementa, né? Não é para a gente ver. Eu até pesquisei hoje, e a expressão realmente, para quando a gente tem ela desse jeito, ela tá certa, é a esperança de x menos 0,5 da variância de x. Só que, quando coloca aqui esperança de x, é mi. A variância de x é essa passagem aqui que eu não lembro se existe alguma propriedade que faz com que fique sigma. Porque aqui vocês percebem que é a variância ao quadrado, né? Que ele fez aqui, ó. Que a variância é 2. É isso mesmo, né? Da variância, não é, gente? A variância é 2. Isso. Então, eu não sei se aqui no texto tinha que estar desvio padrão de 2, aí é razoável, né, colocar dessa forma. Então, eu não sei. Realmente, eu fiquei com essa dúvida. Alguém pensou de outra forma? Eu acho que não. Então, aí, Rayane, assim, eu resolvi agora no finalzinho da tarde, antes de olhar o resultado, eu tinha chegado no E elevado a 2, aí depois eu vi que dava 3.
E aí eu não tive também muito jeito de pensar numa outra propriedade que poderia ser aplicada ali. Porque o Y é a log normal. E a propriedade da log normal é essa que eu havia colocado ali. Então, eu não sei se existe alguma outra, eu não me atentei, alguma coisa nesse sentido. Tá, não, tudo bem. Eu também, na hora que eu fui ver, eu também nem tinha entendido. Eu falei, eu não sei quem que fez, eu vou até ver quem que resolveu ela. Que às vezes dá até para tirar dúvida, né? Eu não realmente, sim, eu até olhei, pesquisei, o meu livro do Mood está lá na faculdade, eu não tive jeito de conferir, que eu gosto de olhar por ele. Mas até as distribuições da log normal que eu achei, essas são as propriedades. Então, assim, eu não sei se existe alguma outra coisa que eles colocaram ali. Para poder elevar, né? Para poder elevar, porque ficou a variância ao quadrado dividido por 2. Por 2. Eu vou ver se eu consigo ver quem até que depois fez. você me fala para gente tirar essa dúvida. Que agora eu fiquei até... Eu tinha mandado uma mensagem para o grupo nosso da estatística, mas eu acho que eles nem olharam para ver se alguém lembrava de alguma propriedade que tinha. Não olharam. E aí eu não sei, não tive jeito, assim, muito tempo para pensar se poderia ser outra coisa. Não, tudo bem. Se eu também descobrir, eu passo para o pessoal. Tá joia. E aí eu estou à disposição. Mais alguma dúvida? As que me mandaram foram essas. Mandaram pra gente pelo Instagram. Agora eu não sei se a galera tem mais alguma dúvida. Acho que não, né? Então, a prova é quando? Esse final de semana? Não, é quinta e sexta da semana que vem, dia 25 e 26. Tá. Tá aí, né? Já tá aí. Mas aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem me perguntar agora, nesse restinho, ou por e-mail também. Vou deixar meu e-mail aqui, se alguém quiser mandar e eu puder ajudar de alguma forma. Aí podem me mandar. Ótimo. O Lucas perguntou se esse caderno de resolução é o livro, né? O livro Passe no IBA, acho que é isso que você está perguntando, tá no site da LCA. Eu abri naquele link, eu peguei naquele link que você me passou. Eu vou colocar vou pedir para o pessoal colocar no Instagram também, eles conseguem pegar por lá também. Assim, pelo que eu olhei, tem todas resolvidas lá. Eu não olhei, assim, só essa da 2019, que eu acabei olhando. Até aquela que eu fiz de 2 formas, eu não sei se... De 2018, né? Se eles fizeram diferente. A 19. Acho que é 19, né? Aí eles montaram o quadrinho que eu comentei, ó. Tá vendo? Pra gente fazer. Mas no final usou o que eu fiz, ó. Vai cair nisso, né? Não tem como. Não tem como, não tem. Então, assim, o quadrinho, ele talvez ajude a entender esse processo aqui, né? Talvez ajude a resolver. Mas ficou bem bacana o caderno de vocês. Até 2017, as de probabilidade estatística, eu ajudei o pessoal a resolver. A de 2018 e 2019, eu já não ajudei, aí eu não sei. Não, e tá para sair outro volume também, então a gente vai dar uma revisada, né? Eu, por exemplo, estou estudando pelo livro também, né? Além das aulas, estou dando uma olhada no livro, em outros materiais. E aí, alguma coisinha que a gente observa, já estou anotando para poder passar. Tem aquela questão que a gente viu da semana passada, eu acho que podia mudar ela. Que 17 ela de 2017, já até anotei ela aqui. De resolver, assim, pelo raciocínio que teve lá. Dá pra gente melhorando, né? Mas é isso, né? O objetivo é esse. Cada ano a gente vai aprimorando um pouquinho. Então, acho que como não tem mais dúvidas, a gente pode encerrar, Letícia. Tá joia, Rainha. Eu te agradeço a liga. Peço desculpa, assim, eu estou em cargo administrativo, então, assim, eu fui juntando meus materiais para fazer as apresentações. E conforme for, a gente, semestre que vem melhora também um pouco, vai ter mais tempo, tá? E obrigada a você. E a gente tá com umas novidades por aí também, pro próximo ano, pra frente aí do cursinho. Então, te agradeço também por toda a sua disponibilidade. Sei que não é fácil estar aqui, né? A agenda lotada, professor, a gente sabe que não tem essa agenda tranquila, mas te agradeço por ter participado de novo. Você sempre tá apoiando a Liga em tudo, né? Então, obrigada, Letícia. Foi muito proveitoso para mim, creio para a galera também. E é isso. Boa noite, pessoal. Eu desejo sucesso para vocês na prova. Depois vocês dão resultado para gente, retorno.
Obrigada, vai dar certo, Tá se bom? Deus Vai quiser. sim.